Você já imaginou o quão grande a Amazon.com realmente é? Uma aposta desafiadora, mas bem promissora. Algo que começou para ser uma simples loja de livros online, logo se tornou uma potência no mercado global, tornando bilionário seu fundador Jeff Bezos, que construiu seu império seguindo o lema de ficar gigante o mais rápido possível. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, e te convido a conhecer a história de uma das mentes mais brilhantes do nosso século. E ao final desse vídeo, você entenderá como esse grande empreendedor se tornou o homem mais rico do mundo e certamente poderá extrair algumas lições valiosas para si. Bom, com cerca de 1,5 milhão de funcionários espalhados por todo o globo e incríveis 410 mil robôs operários em seus centros de distribuição, a Amazon acumula hoje um valor de mercado de inacreditáveis 1,8 trilhões de dólares, ocupando o 5º lugar no ranking das empresas mais valiosas do mundo, ao lado de Big Techs como Microsoft, Google e Apple, por exemplo. Mas calma aí, que vamos entender do início como tudo isso começou. Bom, em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, nascia uma pequena criança que mais tarde mudaria completamente as regras do varejo e revolucionaria a maneira como as pessoas utilizavam a internet. Jeffrey Preston Jorgensen era filho de Jacqueline Jorgensen, que deu à luz a criança ainda muito cedo, com apenas 18 anos, praticamente enquanto ainda cursava o ensino médio. Por outro lado, sobre o pai biológico de Jeff, pouca coisa se sabe, apenas que seu nome era Ted. E o magnata mesmo relata que não tem recordação alguma de seu pai, que só viveu junto à mãe de Bezos por 1 ano e 5 meses após o nascimento de seu filho, quando os abandonou de uma vez. Após ser achado anos depois, em uma entrevista para o jornalista Brad Stone, o pai de Jeff comentou que gostaria de conhecer seu filho antes de morrer, mas que não queria nenhuma ajuda financeira. Tal encontro nunca chegou a acontecer, e Ted faleceu em 2015, aos 70 anos de idade. Bom, apesar dos pesares e do próprio caso de abandono, Jeffrey não cresceu sem um pai. Isso porque aos 4 anos, sua mãe se casou com um imigrante cubano, chamado Miguel Bezos. Conhecido simplesmente como Mike, o rapaz adotou a criança e deu a ele seu sobrenome, logo após o matrimônio em abril de 1968. Bezos sempre deixou claro para a mídia que Mike era seu único pai, mas a única vez que lembra disso de verdade é quando um médico pede para que ele preencha algum formulário. O início do interesse pela tecnologia. Desde muito novo, Jeff sempre demonstrou interesse pela tecnologia, tendo criado um sistema de alarme elétrico apenas para manter seus irmãos fora do seu quarto. Em 1986, o jovem promissor se formou pela Universidade de Princeton, em ciência da computação e engenharia elétrica. Ao sair de lá, Bezos trabalhou como engenheiro de software e gerente de projetos numa empresa de TI, conhecida como D.E. Shaw, em Nova York, antes de fundar a Amazon.com em 1994. Então foi aí que ele descobriu algo fantástico, uma estatística que apontava que a internet crescia, cerca de 2.300% ao ano, o que claramente deixou o futuro empreendedor fascinado. Ele ainda não sabia como, mas com certeza queria surfar essa onda de inovações e novas tecnologias. O cara viu uma oportunidade única, onde se ele se posicionasse bem e antes de todo mundo, dominaria esse mercado e geraria resultados bem expressivos. Então qual foi a grande sacada do Bezos? Pois é, os livros. Como tal commodity não disponibilizava de nenhum catálogo compreensível na época, Jeff enxergou algo que ele poderia criar 1000 vezes melhor. Então, em julho de 1994, ele abandonou a estabilidade de seu emprego em Wall Street para desbravar esse novo mundo que era a internet e seguir seus sonhos, criando uma das primeiras lojas de venda de livros online, a Amazon.com. Na época, algo bem rudimentar, é claro, mas para os padrões da época, foi um salto gigantesco para o mercado dos livros. Mas como qualquer sonho, essa empreitada não seria nada fácil e carecia de um investimento inicial. Então, com um aporte de $300 mil, foram os pais de Bezos, seus primeiros investidores, dando início ao que seria um império tecnológico, com o site vindo ao ar em 1995.
Um fato incrível e que devemos tirar o chapéu para o nosso carequinha aqui é que naquela época não existia o marketing agressivo que vemos hoje. Então, o início das vendas se deu praticamente pelo boca a boca, o que aparentemente deu muito certo, realizando no primeiro mês vendas para todos os 50 estados norte-americanos e mais 45 países. A essa altura, Jeff entendia a importância de estar bem posicionado e que com a ajuda da internet mudaria todo o jogo a seu favor. Mas é claro, quem se estabelecesse primeiro dominaria o mercado, o que só fez o Bezos ficar empenhado em crescer o mais rápido possível. Logo ali, no início de 1996, a empresa já atingia o marco de 15,7 milhões em vendas. O curioso é que mesmo com o crescimento do faturamento e as vendas não representando lucro, a empresa ainda operava no prejuízo, visando apenas o crescimento. Mesmo assim, Jeffrey se manteve resiliente, até que em 15 de maio de 1997, sua espera foi recompensada e sua empresa teve seu lançamento na Bolsa de Valores americana, a famosa Nasdaq, com um preço inicial de $29,25 por ação. $12 acima do valor ofertado, coisa que só acelerou o processo de crescimento. Com a atenção do público voltada para a empresa, seu valor tinha praticamente triplicado depois dessa estreia de sucesso. Foi aí então que o negócio de Bezos subiu de patamar novamente, expandindo mais ainda seu leque de oportunidades, passando de uma tradicional loja de livros para uma loja online que agora poderia vender de tudo. Tal acontecimento rendeu ao Bezos o título de A Pessoa do Ano, em 1999 pela revista Times. Mas como na vida nem tudo são flores, no fim desse mesmo ano, Jeffrey e a Amazon sentiram pela primeira vez um gosto do que é a crise. Na verdade, o que aconteceu foi que a bolha do .com estourou e, consequentemente, as ações das empresas de tecnologia despencaram. Como você já deve imaginar, com a Amazon não poderia ser diferente, chegando num ponto em que suas ações que custavam cerca de $100 passaram a custar menos de 6. Porém, a parte mais triste disso tudo é que, devido à redução da atividade econômica e a confiança dos consumidores ter sido abalada, a empresa se viu obrigada a reduzir drasticamente seus custos, o que gerou uma onda de demissões em massa. Apesar desse triste ocorrido, a empresa tinha acumulado caixa suficiente para enfrentar esses dias difíceis que estavam por vir. Então, aliando a redução de custos com as propostas de inovação de Bezos, o resultado não poderia ser diferente, e no final de 2002, a empresa conseguiu algo histórico, que foi reportar lucro ao final do ano, coisa que não acontecia desde 1995. Bom, depois de tudo isso, obviamente, muitas empresas que eram concorrentes da Amazon decidiram abandonar por hora o mercado de vendas online, algo que Jeff encarou como uma grande oportunidade de tomar o mercado para si, investindo e criando parcerias com cerca de 400 de alguns dos maiores varejistas dos Estados Unidos. Uma das características mais peculiares do empresário é que o Bezos sempre se empenhou em ser o maior de todo o segmento que entrou. E acredite, ele não curte concorrência mesmo. Você deve até achar um exagero, mas durante toda a fase de crescimento da Amazon, Jeff eliminou boa parte de seus concorrentes. Mas antes que você me entenda mal quando falo eliminar, me refiro ao fato desse cara literalmente ter comprado seus rivais, quando eles representavam qualquer ameaça em potencial aos negócios de Bezos. Na maioria das vezes, ele nem demitia os funcionários da empresa que adquiria. Só fazia isso porque queria diluir a concorrência. Então, em 2007, veio ao ar um dos lançamentos mais bem-sucedidos da Amazon, o Kindle, que foi desenvolvido para reunir praticidade e sofisticação à leitura de livros de todos os assuntos, além de aproximar leitor e autor, possibilitando algo singular e que jamais havia sido tentado até aquele momento. Fica claro que o sucesso de Bezos se deu pelo fato desse cara ser imparável nos negócios. Ele está sempre de olho em alguma oportunidade para investir, expandindo o ecossistema de sua empresa sempre que possível e criando concorrência para players de grandes mercados, como por exemplo o serviço de streaming, onde a Netflix era soberana, até que em 2009 surgiu a Amazon Prime Video, que mesmo não sendo ainda tão grande,
possui caixa suficiente para adquirir uma vasta quantidade de filmes, o que poderia abalar o reinado da Netflix. O homem mais rico do mundo, certo? Você deve ter percebido que esse cara não perde uma oportunidade de lucrar com um novo negócio. Mas se engana se pensa que Bezos se contenta com negócios apenas aqui no planeta Terra. Parece até engraçado, mas o bilionário também passou a investir na exploração espacial, fundando a empresa Blue Origin, com planos de colonizar outros planetas e criar pequenas colônias na órbita da Terra para cerca de 2 a 3 milhões de habitantes. Além de ter fundado também sua própria empresa de investimentos, a Bezos Expeditions, que investiu no início de grandes empresas que conhecemos hoje, como a Uber, o Twitter, o Airbnb e por aí vai. Bom, esse é o Jeff Bezos, um homem brilhante que correu atrás de seus sonhos com unhas e dentes, algo que lhe proporcionou o título que carrega hoje. Uma história de sucesso de um cara que não teve medo de arriscar, viu antes de todo mundo a oportunidade que a internet oferecia e a agarrou, cravando assim seu nome na história e dando um exemplo de perseverança e empreendedorismo. E para você que ficou até o final do vídeo, obrigado por nos acompanhar e comenta aí embaixo o que achou sobre essa história de sucesso. Te espero no próximo e valeu!